As medidas, a gente vai precisar da medida de busto, cintura, quadril, ombro, altura do corpo frente, que é a altura que vai até a cintura, a altura do quadril e a altura da cava. Essas medidas aqui são medidas padrão de tabela para o tamanho 38. Mas se você for fazer um molde para você, um molde sob medida, você pode tirar todas essas medidas no corpo, né, com a fita métrica. Para começar, a gente vai fazer aqui um retângulo. Por quê? Para começar qualquer modelagem, a gente começa por um retângulo. E no caso dessa nossa modelagem, que é a modelagem base de blusa, a gente vai usar a medida do busto, que é 1/4 do busto na realidade, e para a altura do nosso retângulo, a gente vai usar o comprimento total da blusa, que é a altura do corpo frente, que no meu caso aqui é 40, mais a altura do quadril, se eu for fazer o molde até o quadril. Aqui no meu caso a altura do quadril é 19. Mas aqui eu vou fazer o molde até a cintura. Então a gente precisa começar o nosso retângulo. Aqui a largura, né, do nosso retângulo vai ser 1/4 do busto. O meu busto aqui é 82, então eu vou pôr 1/4 do busto mais 1 centímetro. Por que mais 1 centímetro? Porque esse 1 centímetro aqui na largura vai ser a minha folga de vestibilidade. O que é folga de vestibilidade? Você precisa colocar uma margem, né, aqui no seu molde, precisa colocar uma margem para quando você for vestir a roupa ficar confortável no corpo. Se a gente não colocar essa margem, vai dar erro na peça, né? A peça vai ficar justa demais ou vai ficar impossível de entrar, né? Depende do tecido que você vai usar. Nesse caso é um molde para malha, mas mesmo assim a gente precisa desse 1 centímetro de folga de vestibilidade para dar um conforto na peça. Então vamos começar o nosso retângulo. Aqui, como eu vou fazer o meu molde até a cintura, então eu preciso de 40 centímetros no comprimento e preciso de 1/4 do meu busto mais 1. O meu 1/4 do meu busto é 21,5, então mais 1, 22,5. Deixa eu só conferir se tá certinho aqui. Ok. Desse lado aqui eu vou esquadrar aqui a altura. Ok. Aqui eu já tenho o meu retângulo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar fazendo aqui a medida do decote. Na técnica de modelagem que eu estou usando, aqui para fazer o decote, eu vou colocar metade da medida do ombro e aqui na altura do decote, eu também vou colocar metade da medida do ombro mais 2 centímetros. Então, essa é a regrinha matemática para a gente fazer aqui o nosso decote. Agora, vamos marcar, então, o nosso decote, né? O meu ombro mede 11,5 centímetros. Metade de 11,5 dá 5,75. Mas eu vou arredondar aqui para 6 centímetros. E aí eu vou colocar 6 mais 2 aqui na altura.
dá 8. Agora que eu marquei aqui o meu decote, eu preciso fazer a curva do meu decote. Para isso, se você comprou o kit de régua, tem uma régua específica para você fazer essa curva do decote. Mas caso você não tenha o kit completo como eu, você pode fazer o seguinte. Eu vou usar aqui um pírisinho qualquer. E aí você vai posicionar ele aqui. Para te auxiliar para fazer aqui essa curva. Ok. Agora vamos marcar o ombro. O ombro é o seguinte, a gente vai marcar o ombro aqui nesse ângulo reto, né, nessa linha reta, que é 11,5, porém quando a gente fazer a inclinação do ombro, esse ombro vai aumentar, porque eu vou ter agora uma linha na diagonal, e no mesmo espaço, uma linha que está na diagonal sempre vai ser maior do que uma linha que está na horizontal. Então, vamos lá, marcar aqui. 11,5. Eu vou marcar aqui uma reta. Vou esquadrar aqui essa minha medida. Vou marcar aqui uma reta com a lapiseira, para não ficar muito sujo o meu molde, porque essa reta vai só me auxiliar. Pode ir até mais ou menos a metade ou um pouco mais da metade com essa reta, porque a gente vai usar essa reta para fazer outra medida. Então, aqui nessa reta, primeiro, a gente vai marcar 4 centímetros, que é a inclinação do ombro. Por que 4 centímetros? Pode ser mais, pode ser menos, por que 4? A gente vai marcar 4 centímetros aqui porque é uma medida padrão. Essa medida, essa inclinação aqui é padrão, de 4 centímetros. Então, vamos lá traçar o nosso ombro. Traçamos o nosso ombro, agora nós vamos fazer aqui a nossa cava. A minha altura de cava aqui, nessas medidas padrão, é 17 centímetros. Mas, se você estiver fazendo um molde sob medida, a gente pode calcular a cava de uma outra maneira também. Você vai medir a largura do seu braço e dividir por 2. Pegar essa medida e somar com 4 centímetros. Então, vai ser a largura do braço dividido por 2 mais 4 centímetros. E aí vai dar aqui a altura de cava, se você estiver fazendo um molde sob medida. Mas para o tamanho 38, que é o que eu estou fazendo aqui, uma altura de cava padrão é de 17 centímetros, contando aqui do final do ombro. Vamos marcar aqui a altura da nossa cava. Por isso que eu falei que era interessante você alongar um pouco mais essa reta, porque a gente vai marcar aqui a altura da nossa cava nessa mesma reta. Aqui no meu caso é 17. É interessante agora nesse momento você esquadrar essa medida aqui até o final do seu retângulo, porque a gente vai precisar ter como referência essa reta aqui quando a gente for desenhar a curva da nossa cava. Então, eu vou esquadrar aqui. Eu vou esquadrar mais uma vez usando a minha lapiseira, porque eu não quero manchar muito o meu molde, visto que essa linha é só uma linha guia mesmo, um traço guia.
Ok. Agora, como é que a gente faz para desenhar a curva da nossa cava? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa medida de 17 centímetros e dividir ela por 3. No meu caso aqui vai dar 5,6. Pronto. Dividir aqui em 3 partes. Eu vou pegar essa última parte aqui e dividir em 2. Ok. A curva da minha cava, eu vou começar traçando aqui do final do ombro. Então, essa aqui, esse é o meu ponto de partida, o final do ombro. E aí, a gente vai passar por esse ponto que a gente vai chamar de ponto 1. Mas nesse ponto aqui, a gente vai entrar aqui dentro do molde, nesse ponto 1 centímetro. A gente vai entrar aqui 1 centímetro. Ok. Aqui vai ser o meu ponto de partida. Aqui é o meu ponto 1. Aqui vai ser o meu ponto 2, aqui na metade da minha última divisão. E aqui no finalzinho vai ser o meu último ponto. Nesse finalzinho, a gente vai terminar a curva 1 centímetro reto. Então, eu vou marcar aqui 1 centímetro. Por isso que eu preciso dessa linha aqui, porque é nessa hora que ela vai me guiar. Vou marcar aqui 1 centímetro. Porque eu quero que a minha curva termine aqui e 1 centímetro reto, para que não dê nenhum bico na hora da gente cortar o molde no tecido. Agora vamos traçar a curva. No caso dessa régua aqui, ela me facilita muito, porque ela já tem a curva aqui da cava, a curva da cava da parte da frente e a curva da cava da parte das costas. Então, ela facilita muito. Porém, se você não tiver uma régua dessa ou só tiver um esquadro, você também pode fazer essa curva manualmente mesmo, sem problemas. Você vai passar, né, por todos esses pontos e vai traçar a sua cava. Aqui eu vou alinhar direitinho, aqui eu vou alinhar certinho, eu consegui traçar a minha cava e passar por todos os pontos. Tracei a minha cava. Ok. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é a gente marcar aqui a linha da cintura. Na linha da cintura, a gente vai marcar 1/4 da cintura mais 1 centímetro. Lembra da folga de vestibilidade? A gente vai colocar aqui na cintura também. A minha cintura é 70 centímetros e 1/4 da minha cintura é 17,5. Então, a minha medida aqui vai ser 18,5, porque é 1/4 da cintura mais 1 centímetro, que é a folga de vestibilidade. Então, eu vou pôr aqui 18,5. Agora, eu vou traçar aqui o final da minha cava até a minha cintura. Ok, e esse é o molde o molde da frente da minha blusa. Agora a gente vai traçar o molde das costas. E o que vai mudar no molde das costas? No molde das costas vai mudar a cava, porque a cava nas costas ela vai ser meio centímetro menos cavada, né? A curva vai diminuir em meio centímetro. E o decote, ele sobe mais. O decote, ele é mais alto das costas. Em algumas técnicas de modelagem plana, o que acontece? Nas costas, o ombro, ele sobe 2 centímetros.
Mas nessa técnica de modelagem aqui, a gente não vai subir o ombro das costas 2 centímetros. Por quê? Porque neste caso aqui, neste molde base para malha, eu não vejo necessidade. Mas eu não sou contra essa técnica, tá? Eu acredito que subir 2 centímetros aqui no ombro costas ajuda bastante em algumas modelagens. Então eu costumo filtrar aí o que eu acho que vai valer a pena acrescentar esses 2 centímetros. A modelagem que vale a pena, né? Acrescentar esses 2 centímetros. E quando eu vejo que não tem necessidade, eu simplesmente não acrescento. Vamos entender tudo isso melhor, traçando agora o molde das costas. Aqui eu já tracei o meu retângulo inicial, né? 40 por 22,5. E agora vamos começar a fazer aqui o molde das costas. Aqui no decote, eu vou fazer o seguinte. Aqui no decote, o cálculo vai ser basicamente a mesma coisa, né, do molde da frente, mas aqui eu vou colocar metade do meu ombro, que é 6. E aqui, na altura, eu vou colocar metade do meu ombro, que é 6, menos 2 centímetros. Então, aqui na altura, vai ser 4 centímetros a altura do meu decote e costas. A gente vai usar aqui o nosso belizinho para nos auxiliar, da mesma forma, inclusive na frente. Vamos marcar da mesma forma o nosso ombro, 11,5 aqui no meu caso. E vamos traçar a nossa reta para auxiliar aqui a queda do ombro e a altura da cava. Deixa eu só esquadrar aqui. Vou usar aqui a minha lapiseira para não sujar muito molde. Ok, da mesma forma aqui na frente a gente vai marcar a caída de ombro, que também é 4 centímetros. Tem um detalhe aqui no ombro que eu acabei esquecendo quando a gente foi fazer o molde da frente, que é o seguinte. Eu falei que a reta na diagonal ela vai ser maior. Então, quando a gente faz essa inclinação do nosso ombro, a gente precisa conferir se o nosso ombro ele continua com a mesma medida ou não. Ele não vai continuar com a mesma medida, né? Porque ele agora tá na diagonal. E aí, a gente vai ver com quanto tá esse ombro e vamos acertar aqui a medida do ombro para que ele volte para a medida inicial, que é de 11,5. No meu caso aqui, o meu ombro, ele tá com 12,4 centímetros. Então, veja só como aumentou essa medida. Então, vamos acertar aqui o ombro. E aí, quando você terminar o vídeo que você for fazer o seu molde, vocês podem fazer essa correção no molde frente, ok? Então, o meu ombro agora, ele vai terminar aqui e não aqui. Deixa eu só retraçar aqui esse traço, essa reta. Agora, nós vamos marcar a altura da cava, que é a mesma do molde frente, 17 centímetros. E vamos esquadrar essa medida. Vamos esquadrar essa medida para servir de auxílio. Aqui a gente também vai dividir a altura da cava em três medidas de 5,6 no meu caso. No molde da frente, a gente dividiu essa última medida em 2. Nesse caso, a gente não vai dividir aqui em 2. A gente vai apenas marcar aqui no primeiro ponto, meio centímetro para dentro. Então, esse
encontro aqui, esse finalzinho do ombro também vai ser o nosso ponto de partida. A gente vai partir daqui, vai passar por esse ponto que a gente marcou, esse primeiro ponto, e vai terminar a cava também 1 centímetro reto. E aí agora é só traçar a cava. Nessa minha régua, essa é a curva equivalente para a cava das costas. Mas eu não gosto de usar essa curva aqui, porque eu não acho que ela fique muito bonita no molde. Então, eu uso essa curva da frente, tanto para a curva do molde frente, quanto do molde costas. E aí, eu só é passar pelos pontos certos, que a minha cava ela vai ficar mais fechada do que a minha cava da frente. Então, vamos lá. Pronto, essas são as diferenças do molde base frente para o molde base costas. O meu decote, a minha cava é diferente e dependendo se você quiser acrescentar 2 centímetros aqui na altura do ombro, fica a seu critério. Só que antes de iniciar o molde, se você for usar essa técnica de acrescentar 2 centímetros aqui na altura do ombro, é importante que você deixe uma margem aqui no seu papel, para que quando você for aumentar aqui 2 centímetros, você tenha espaço aqui no seu papel para fazer essa modificação. Para finalizar o molde, assim como na frente, eu vou marcar 1/4 da minha cintura mais 1, que é 18,5 no meu caso. E aí eu vou passar aqui uma reta. E esse é o meu molde base para as costas, uma base para malha. Lembrando, esse é o molde base para malha. Eu resolvi começar por esse porque é bem mais fácil, bem mais simples. Para quem nunca teve contato com modelagem, está começando agora, vai conseguir desenvolver esse molde tranquilamente. E aí, nas próximas aulas, a gente pode evoluir para moldes um pouco mais complexos, vamos dizer assim.